Glória a Jesus. Feche seus olhos, aponte para cá. Amém, Vamos orar juntos, né? Pai querido, nós queremos apresentar os teus filhos e filhas, ó Deus, que nesta noite, nesta manhã, Senhor, aqui se colocam, Senhor, diante da tua presença, Senhor, com a disponibilidade, o desejo, o sonho, Senhor, de te servir onde tu os enviares. Pai Santo, nós queremos pedir que tu venhas fazer a obra na vida de cada um, na vida de cada um, Senhor. Pai querido, na parte do ensino, na parte do preparo, cria as condições, Senhor, para que os teus servos e servas te sirvam, Senhor. Pai querido, na fronteira onde mais o fogo inflama. Deus querido, nós queremos em nome de Jesus pedir que os teus servos e servas, ó Deus, possam, Senhor, nesta manhã, receber da tua parte, Senhor, uma direção. Pai querido, um sonho que aqueça os seus corações, que eles possam, Senhor, desde já, começar a orar, ó Deus, por regiões, por povos, por nações, Pai querido, por tribos, em nome de Jesus, de cada um desses, Senhor, sairão teus servos, ó Deus, que cantarão contigo na glória. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, pedir que cada um deles que estão aqui, e outros, Senhor, que tu vais levantar desta igreja, possam cumprir o teu ID, Senhor, com grande alegria e muitos frutos, Senhor. Amém. E assim será em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem certeza, querido, que o Senhor separou e selou vocês para esse tempo agora, porque este é o projeto que está no coração de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Eu quero falar sobre graças, sobre a graça e sobre obras, né? Ser espiritual e viver a obra. Dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, missões, fazer, né? Esse movimento de que Deus está nos chamando para o Turano, para os confins do mundo. Então nós precisamos estar atento a isso. Diz assim: eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando-o semimorto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele? Então lhes disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Senhor, que a tua palavra faça uma leitura em nós e que nós possamos, Jesus querido, sermos dirigidos por esta leitura, por esta palavra, em nome de Jesus. Irmãos, há pouco tempo, todo o cristianismo comemorou, né, os 500 anos da Reforma. Foi bonito lembrar as 95 teses, né, gravadas por Lutero na porta da catedral. Tudo aquilo que ele fez, querido, não só afetou a igreja, mas também afetou toda uma estrutura de sociedade, essa reforma.
E há pouco tempo eu ouvi alguém falando sobre a igreja e tudo, dizendo assim, a igreja precisa de uma nova reforma. E aquilo, eu vi aquilo, fiquei, ruminando, como diz aquilo. Eu cheguei a uma conclusão que a igreja não precisa de uma nova reforma. A reforma já foi feita. A igreja precisa prosseguir com uma mente reformada, com uma mente transformada. Nós precisamos dar continuidade e viver aquilo que já foi feito. A reforma, o alcance, o que ela trouxe de revelação e de direcionamento. E uma das coisas, amado, que eu e você precisamos entender, que nós como cristãos hoje, nós temos muita preocupação de sermos espirituais. Está errado, pastor? Não, está correto. Sabe, de vivermos a graça. Está errado? Não, está correto. Porque sem a graça não há salvação. Sem a graça de Deus nós não estaríamos aqui, não estaríamos livres, não estaríamos cantando aquele louvor, que o Senhor nos libertou, nos fez livre. Por que eu tenho essa certeza que eu sou livre? Nem o inferno, nem as amarras, nem mal nenhum pode me deter, corrente do inferno nenhum, vício, dependência, demônio, nada pode me agarrar, me oprimir, me encarcerar. Se eu tenho essa mente, meu amado, transformada, se eu sou livre em Cristo Jesus, nada me amarra, nada me transforma, nada vem, causar dano na minha vida, porque eu tenho essa consciência que eu sou livre. Então, eu prego a graça porque eu creio que eu recebi a salvação de Cristo Jesus. Eu busco ser espiritual porque eu sei que é a única forma que eu vou poder caminhar com o meu Cristo, com o meu Senhor e viver o que Ele me ensinou. Mas eu não posso esquecer de uma coisa, que eu não posso ser uma igreja só espiritual. Eu tenho que ser uma igreja espiritual, mas eu tenho que ser uma igreja de boas obras. Se eu não conectar isto, é como também uma coisa que nós precisamos aprender. Dinheiro, riqueza, prosperidade, você não pode separar de espiritualidade. Ela está conectada, porque tudo vem dele. E quando nós entendemos isso, o dinheiro não nos domina, não tem o controle da nossa vida. Nós, não vivemos para servir as riquezas. Pelo contrário, elas existem para nos servir. E de que forma? De uma forma espiritual. Então, quando você entende isso, você vive esse plano do que o Senhor te deu. Queria que você abrisse comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Eu quero que você leia comigo o texto, se puder botar aí no telão. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, olha bem, eu estou falando de ser espiritual e de obras, não quer dizer que eu estou dizendo para você, eu estou aplicando, que para eu ser salvo eu tenho que fazer obras. Não, a minha salvação ela vem de Deus, independente do que eu faço. Mas olha uma coisa interessante, vamos lá, no 9. Não de obras para que ninguém se glorie, mas olha o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha aqui, está aqui, amado. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Irmão, nós fomos feitura, ou seja, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Filho de Cristo. Todo esse modelo já estava em Cristo, guardado. Então, o que é, ser a imagem? A imagem é o imaterial, é o espiritual.
E o que é a semelhança? É essa mente renovada, é o caráter, sabe? É tudo isso que você aprende num caminhar, sabe, com Cristo. Então eu preciso entender, quando Deus soprou em mim, quando Deus soprou em você, Ele soprou da natureza do Filho. E eu preciso entender o que Jesus entendeu quando ele veio ao mundo e tomou forma de homem, o verbo se fez carne. O que ele entendeu? Ele entendeu que ele veio para trazer uma reforma. Ele veio, entendeu? Estabelecer o reino. Ele veio cumprir uma missão. Ele veio executar as boas obras. Então, se eu sou a imagem e a semelhança, eu tenho um destino a cumprir, amado. Jesus sabia, porque que nada, sabe, fazia com que ele desistisse, nem as ameaças, nem as perseguições, nem os momentos difíceis, nem as dores, os abandonos, nada fez com que ele desistisse. Por quê? Porque ele sabia o seu destino, ele entendia a sua missão, ele entendia o propósito. Querido, deixa eu te falar para você algo que eu tenho aprendido. Todo avivamento, ele gera a obra missionária. A obra missionária é fruto de um avivamento na minha vida, na tua vida. Se não houver isto, sabe, se eu não... Pastor, avivar como? Quando eu me aproximo dele, quando eu estou, meu amado, buscando ser, sabe, essa feitura semelhante, imagem dele, um grande avivamento vem na minha vida. Quando a gente começa a se aproximar, conhecer mais de Deus, abraçar mais de Deus, sabe, aquilo que Deus tem me ensinado. Eu não estou já com nota 100 aprovada, mas eu estou sendo despertado e eu estou buscando, amado. Uma coisa que eu sempre aprendi com o Luiz Hermínio, que eu digo, eu só posso pregar o que eu fui pregada. E uma das coisas que eu estou aprendendo a ser pregada é priorizar o meu amor para com Deus, colocar o meu amor acima de tudo e acima de todos. Eu preciso isto, eu preciso viver isto, amado. Para quê? Para que eu viva essa paz que vem dele, para que eu seja feliz, sabe? Quando eu não o coloco em primeiro lugar, eu começo a sofrer pelo amor egoísta que existe na minha vida. Mas quando eu amo, quando eu foco, ele me ensina a amar, sabe? Ele me ensina a me amar. Por que é difícil eu amar o próximo como a mim mesmo? Porque eu nem a mim mesmo eu sei me amar. Nem a mim mesmo. Quando eu sei amar a Deus, eu aprendo a me amar e aprendo a te amar. E aí eu entendo a missão, eu entendo o destino, eu entendo o propósito, tudo isso que nós estamos vivendo. Irmãos, é muito difícil. Há pouco tempo, alguns irmãos que me acompanharam, sabe, de uma experiência que eu tive que passar pela prova de amar a Deus acima de tudo. Meu filho fez um concurso e passou nesse concurso. E na hora de entrega dos documentos, houve um problema, porque ele mudou de apartamento. Olha só, irmão, quando Deus quer mexer, não adianta. Ele mudou de apartamento, comprou um outro imóvel e não declarou que estava morando em outro imóvel. Só que quando ele fez a inscrição e fez toda a ficha, ele estava no antigo. Só que a sindicância, quando chegou a vez, foi no novo. Foi no novo. E quando o jovenzinho, ele teve uma briga de rua, e aquilo para a gente apaga, mas lá dentro dos arquivos, né, não apaga. E aí ele tirou a certidão e anexou, nada consta. E aí constou lá e a mudança dele. Irmãos, nós entramos com um pedido de tudo que abre. Nós entramos com todos os pedidos que abrem. Todos, que você imagine. O Ivan como advogado, consultamos mais 2, 3, imagine tudo. E todo mundo conseguiu entrar com um único um só. Meu filho com 3/4 não conseguia. Aí,
Nós temos um conhecimento aí. E meu filho me ligou, o outro, e disse: mãe, você sabe como ele pode entrar. É só você ligar para o fulano que ele é seu amigo e ele não vai negar o teu pedido. Está nas tuas mãos o Alexandre entrar. Irmãos, estava um peso. Eu fui orar. E eu sabia que aquele cidadão, ele podia. Uma ligação dele, meu filho estava lá dentro. E aí eu fui orar e Deus disse para mim assim: não se meta. Não ponha a mão naquilo que eu estou trabalhando. Você sabe o que é você ver um filho chorar porque estudou 2 anos direto para levar aquele troféu? Parou a vida se dedicando àquilo. Não saía para passear, nada. Só focando aquilo. E você saber do investimento. E Deus diz assim: não faça nada. E o meu outro filho ligando: mãe, ele está sofrendo e você não está fazendo nada. E eu disse: eu não posso. Por quê, mãe? Porque Deus não quer. E eu vou obedecer a Deus. Com o coração na mão. Porque se meus filhos e meu amado tiver qualquer coisa, e não só eu não, qualquer mãe, qualquer pai, não é? E eu dizia: Deus, e aí Deus não falou mais nada, ele já tinha falado. Conclusão, meu filho não entrou. Não adiantou. Passaram-se os tempos e aí nós vamos entender por quê que meu filho não entrou. Deus estava dando um grande livramento para ele. Se meu filho tivesse entrado, hoje eu só teria um único filho, porque o outro teria morrido. E Deus simplesmente prosperou ele. Deu muito mais do que ele poderia ter num concurso. Então, amado, quando a gente entende isso, que há uma missão, e quando a gente sabe, coloca Deus, começa a amar e viver isso, nós vamos viver a missão, mesmo que ela doa, mesmo que seja sofrida. Mas para que eu viva essa missão, eu tenho que ter uma mente transformada, tenho que, ser minha mente reformada, sentimento, entender aquilo que é o propósito de Deus, o chamado, o destino, a missão. E isso, meu amado, quer dizer que eu tenho que ser, liberto, de culturas, de conceitos, de dogmas, doutrinas, tem que ser liberto de aquilo que eu falei há pouco tempo, de velhas estruturas. Eu tenho que me libertar disso tudo, eu tenho que estar livre para que Deus possa trazer o novo dele na minha vida. Eu não posso, tentar, porque senão, se eu caminhar de uma forma antiga, eu não vou provocar nenhum impacto. Sabe o que o mundo precisa hoje? De uma igreja, meu amado, dar continuidade ao que já foi feito, para que o governo, para que a saúde, para que a educação, para que a família seja atingido por esta igreja reformada, transformada, liberta. Sabe quem atrapalhava o evangelho do reino? Não eram as pessoas que não tinham conhecimento de Jesus, do Salvador, do Messias, não. Sabe quem atrapalhava? Eram os religiosos, eram os fariseus, eram os saduceus que chegavam sempre questionando, trazendo, tudo aquilo que eles traziam como estrutura verdadeira. Sabe quem atrapalha a sua família? Sabe quem atrapalha o governo? Sabe quem atrapalha a educação avançada? Sabe quem atrapalha o mundo não se converter?
Olha para o lado. Está entendendo? É a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. Porque nós temos um manual a seguir, mas não está aqui. Eu amo a Deus, está aqui. Não. Sabe, esse amor, ele tem que estar aqui. Quando é que eu amo? Quando eu obedeço. Quando é que eu amo? Quando eu me curvo. Quando eu renuncio. Quando eu sigo o caminho. Quando eu sigo esse destino. Quando eu faço como Ele. Eu trabalho porque meu Pai trabalha. Eu estou cumprindo essa missão porque esta é a vontade de meu Pai. Coisa bonita. É você saber que o céu está se alegrando com a sua vida. É saber que, sabe, os anjos estão olhando e estão dizendo: olha lá, Senhor, tu confiaste a eles e não a nós, mas eles estão dando certo. É Jesus dizendo para o Pai: Pai, tá vendo? Eu não derramei meu sangue em vão. Eles estão cumprindo a missão. Ai, coisa linda, irmão. E quando eu entendo isso, eu entendo, sabe, o que é viver este olhar, o que é fazer as boas obras. Eu entendo porque eu começo a olhar através de Cristo, como Ele se portou e como Ele se porta. E uma das coisas que me chama muita atenção, quando eu entendo que é o olhar ao próximo, é uma expressão linda de Jesus, de Deus, em Êxodo capítulo 3, vamos lá. Quando o Senhor olhou o seu povo, e não era mais, olha só, teve um momento que o que incomodou a Deus foi o mau cheiro do pecado. Mas aqui o que incomodou o coração de Deus foi a dor, a aflição do seu povo. Meu Deus, meu irmão, se Deus se moveu pela dor e pela aflição de um povo, por que eu não vou me mover pela aflição do meu próximo? E olha o que o Senhor chama Moisés e disse assim, versículo 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição. Você está vendo o quê? Seus olhos estão procurando enxergar o quê, irmão? Olha, ele diz: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Sabe o que é isso? Missão. Sabe o que é isso? Boas obras. Sabe o que é isso? Amar o próximo. Então, querido, eu sou espiritual. Mas eu não posso ser só espiritual. Eu tenho que entender que o ser espiritual, ela também se revela nas boas obras da minha vida. Quando a gente fala de missões, a gente não está falando só de missões de ir para Nova York. Não está falando de missão de ir só para a África. A gente está falando de missão aqui e agora. Aqui e agora. A minha casa, a minha família, a minha vizinhança, o meu país, meu governo. É o meu destino. É a minha missão. É onde eu tenho que aplicar as boas obras. E esse texto aqui, querido, ele fala muito de se mover na graça e nas boas obras. Quando chegou este homem para Jesus e perguntou para Jesus, sobre que farei para herdar a vida eterna, aí Jesus traz para ele um exemplo interessante. 3 personagens, que para mim significam 3 igrejas. Eu vou traduzir como 3 igrejas. Ele coloca um sacerdote, ele coloca um levita e ele coloca um samaritano. Alguém que não tinha título, não tinha cargo,
mas que estava aqui escrito no texto. E aí ele diz que o sacerdote viu o próximo ali ferido, mas passou de longe. Só que o texto que nós lemos de Êxodo diz que Deus viu e passou de longe. Ele viu e teve uma ação. E disse que depois veio o levita, também viu e passou de longe. E veio o samaritano, viu, mas não passou. Ele parou e foi dar assistência. O que significa, meu amado, sacerdote? O sacerdote para nós hoje, nós podemos dizer que significa a igreja que vive só graça, que vive só no espírito, só o espiritual. Sabe, a igreja que ministra, a igreja que prega, a igreja que intercede, a igreja que está só focada no espiritual. Sabe, aquela igreja que é fogo puro, aquela igreja que está, sabe, envolvida com tudo só no espiritual. Depois nós vemos o levita. E o texto nos mostra que o levita era aqueles que cuidavam do serviço do templo, que guardavam em tudo. Então aqui eu vejo a igreja que só faz as obras. A igreja que só se preocupa em servir nas obras, ativa demais, sabe? Se preocupa e faz, vê detalhe, e corre, limpa, e prepara, e arruma, e organiza. A igreja de muitas obras. Mas Jesus mostra uma terceira. Uma igreja que não tem título. Uma igreja que provavelmente ninguém faria parte. Mas esta igreja é uma igreja que representa exatamente a igreja que Cristo quer buscar na terra. A igreja que prega a graça. A igreja que é espiritual. Mas a igreja que vive as boas obras, porque se identifica com aquele que o salvou, se identifica com Cristo e sabe qual é a sua missão, e sabe qual é o seu destino. Eu fui salvo pela graça para viver uma missão, socorrer, pregar a salvação e socorrer os aflitos, alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos, vestir aqueles que estão nus, visitar os encarcerados, pregar o ano aceitável do Senhor, curar os contritos de coração. Irmãos, a Bíblia está cheia de direcionamentos de boas obras. E nós só focamos na igreja espiritual. O que adianta, meu amado, dons espirituais, se você não tem obras? O que adianta, meu amado, você jejuar 365 dias no ano? O que adianta você ler a Bíblia todinha, todo ano? O que adianta você ficar em oração 24 horas? Pastora, só está dizendo que isso é errado? Não. É o que deve ser feito. Mas Jesus vai chegar e vai dizer: aonde estão as boas obras? Por que Jesus focou aqui esse samaritano? Por que ele focou, querido? Porque a igreja que vive o propósito é esta igreja. Olha só, quando é que eu vivo esse propósito? Quando é que eu entendo ser espiritual? Quando é que eu entendo graça e entendo boas obras? O segredo está em 2 pontos que este homem carregava, que o pastor Carlos começou a pregar domingo passado, e eu digo, pronto, não vou pregar mais. Não é? O que este homem trazia? Olha só o que ele trazia com ele. Chegando, versículo 34, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. O óleo, pastor Carlos pregou aqui e falou sobre o processo da extração do óleo na oliveira. Para se extrair o óleo, se passa o fruto da oliveira por uma prensa.
E não é uma prensazinha leve. Os homens não vão entender o que eu vou falar, mas as mulheres vão entender. Quem é que já fez exame de mamografia digital? O que acontece com você quando aquele negócio te prensa assim, ó? Olha para a cara delas, irmãos. Olha. Vocês não sabem o que Deus libertou vocês. O livramento que Deus deu vocês. Sabe, eles pegam a mama da mulher e desce uma placa assim disso aqui e aperta e a gente grita. Ai! E a mulher disse assim, calma, tá devagar. Irmão, se você grita com isso, a prensa que passa o processo da oliveira é muito mais forte. E não é só uma, é uma, 2 e 3. Tem que extrair 3 tipos de óleo. Este homem sabia o que é passar pela prensa para liberar o óleo, para liberar a unção. O Espírito Santo só flui através da minha vida se eu passar pela prensa. Isso chama-se processo. Porque tem que extrair, para extrair, irmão, as boas coisas de mim, tem que esmagar as ruins. Tem que arrancar as ruins. De uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Mas ele trazia com ele também o vinho. O vinho, ele passa pelo processo do lagar, aonde a uva ali, ela é pisada. Ela é pisada. Hoje tem métodos modernos, mas nesse tempo, a uva, para extrair o vinho, ela era pisada. Desta forma, saía o vinho. Por isso este homem, ele parou, por isso esta igreja serviu. Porque essa igreja entendia muito bem, querido, o que era a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é graça, é salvação. Mas a mensagem da cruz também é boas obras. É viver para servir a Cristo. E como é que eu sirvo a Cristo? Servindo ao meu próximo. Senhor, eis-me aqui. Me envia. Senhor, eu quero ser usado por ti. Senhor, eu quero ter unção. Eu quero receber poder. E o Senhor vai te perguntar, para quê? Para quê? Para quê que você quer? Se você não vê o necessitado, você só vê você. Se você não ouve o gemido do ferido, do angustiado, você só ouve você. Sabe aquela oração que você chega e diz assim, Deus, tu não estás me ouvindo? Parece que só tem você no mundo. Só existe o seu sofrimento. Só existe a sua dor. E que Deus tem que te ver e te ouvir. O mundo tem que te ver e te ouvir, tem que te paparicar, tem que te carregar no colo, tem que te alimentar. Você, sabe, exige um amor. Então, eu quero que me ame, mas você não alimenta ninguém, você não ama ninguém. Porque nós não queremos, meu amado, viver um evangelho de graça e obras. Nós queremos... Oh, querido, eu estou falando e eu sei por que eu estou pregando isto hoje. Se nós não acordarmos para isto, se nós não acordarmos, o mundo não será mudado e transformado. Eu não posso ficar aplaudindo alguém que chega e diz... Eu ajudo o caído, eu ajudo o pobre, que lindo, e eu não fazer nada. Estou pensando, sabe, só em mim.
Eu nunca vi, querido, sabe, Deus diz, a Bíblia diz, Davi diz, nunca desamparou um justo, nem a sua descendência. Está na hora de eu acordar para que tipo de evangelho eu estou vivendo. Que tipo de, sabe, de vida espiritual eu vivo, o que eu entendo ser uma igreja espiritual. Você sabe que às vezes o que mais me atrapalha é o título de pastora. Porque às vezes eu quero chegar num lugar e eu quero ficar quieta, eu quero ser só multidão. Eu quero ser só multidão. E alguém diz, a pastora, vem pra cá. Querido, sabe, às vezes eu tenho que sair um pouquinho desse título e sentar na multidão, porque é na multidão que eu vou te ver. É na multidão que eu vou te ouvir. É a multidão que vai me ver. É a multidão que vai me ouvir. E muitas das vezes nós estamos tão preocupados com isso. Jesus, quando veio, ele não veio com título nenhum e disseram para ele assim, tu és o filho de Deus, tu és o rei do judeu. O que ele dizia? Ele se intitulava? Ele dizia, vocês é que dizem. São vocês. Eu sou apenas alguém que veio estabelecer o reino. E como é que ele estabeleceu o reino? Sendo espiritual e praticando a missão, as boas obras. Senhor, mas eu não tenho tempo. Sabe como é que Jesus tinha tempo? Ele orava o período pela madrugada. E como o dia no Oriente começava muito cedo, então os historiadores dizem que ele orava até um certo horário pela madrugada, e parece que às 6 que amanhecia o dia, 7, não me recordo bem, ele já estava ali para começar a missão. Irmãos, você tem que orar, você tem que jejuar. Mas tudo isso que nós recebemos de Deus tem que ser canalizado. Nós temos que viver as boas obras. Aí o Senhor diz assim, qual desses três te parece ser o próximo? E mais uma coisa aqui que Jesus mostra, que este homem, além de cuidar daquele ferido, o que ele fez? Aquele homem vinha em quê, irmão? Motorizado. O que ele fez? Ele desceu do cavalo. Está entendendo de onde você tem que descer? Você tem que descer e colocar o necessitado no teu lugar, para ele ser cuidado. E diz que ele pegou, meu amado, ainda, olha só, ele pegou um denário, deixa eu ler aqui, 2 denários, ele pegou do seu salário e investiu. Ele ofertou na vida de um ferido. E uma coisa muito interessante nesse texto, para você entender o que é a missão, ele deu um cheque em branco para o dono da hospedaria. Olha o que ele falou. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que gastares, eu tô... O que ele deu? Cheque em branco, sem restrição. Sem restrição. Ele disse, cuida, porque ele agora é responsabilidade minha. Eu assumi e vou apresentar este homem de uma forma diferente. Ele vai sair daqui, não mais como entrou. Ele vai sair daqui curado, liberto, sarado. Aonde é essa hospedaria, irmãos?
Mas para que alguém seja curado aqui, eu tenho que ver e ouvir. Eu tenho que abrir mão de mim mesmo e do meu conforto, porque senão eu não faço a obra. Eu tenho que trazer e dizer, olha, é responsabilidade minha. Sabe o que é responsabilidade minha? Enquanto essa vida não tiver totalmente curada e liberta, eu não desisto dele. Sabe aquele crente, aquele irmão que você diz assim, misericórdia. Esse daí não adianta mais. Já esgotei minha paciência. Esse texto ensina isto. Enquanto ele não estiver curado, enquanto ele não estiver liberto, enquanto ele não puder caminhar sozinho, é responsabilidade minha. Esta é a igreja. Este é o modelo a qual Jesus deixou para nós. A igreja que vive graça e vive boas obras. Se eu não entender isto, olha bem qual foi a pergunta que o jovem fez para Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida? O que ele queria? A eternidade. Não adianta, querido, a gente pensar só para conquistar nesse tempo. Você tem que começar agora a acordar e entender que há uma eternidade. Você tem que começar a entender e buscar aprender sobre eternidade. Se isto não está incomodando o teu coração, é porque você não está lendo a Bíblia. Você não está compreendendo o evangelho da salvação, porque a graça, ela me abre a porta, ela me faz ser espiritual, mas o que me leva, meu amado, para esse reino é a graça e as boas obras, é o destino, eu cumpri a minha missão. Esse homem poderia estar cansado, sim. Esse homem, meu amado, estava passando por um perigo, sim, porque aquela estrada era conhecida como estrada sanguinária, porque havia muitos beduínos, era uma estrada perigosa. Ele estava passando por ameaça, ele estava passando por um perigo, sim, mas nem perigo, nada era maior, mais importante do que servir ao meu Deus como igreja, que entende o que é graça e o que entende o que é ter boas obras. Irmãos, eu quero encerrar entendendo com você uma coisa: só vive o chamado se eu entender esse texto aqui, se eu entender este modelo de igreja aqui. Ontem nós ouvimos uma coisa muito interessante, um pastor dizendo assim: quando está tudo errado, foi isso? Está dando tudo errado, é porque Deus está trabalhando de maneira certa na sua vida. Seria isto, né? Deus está trabalhando de maneira certa na tua vida. Eu vou fazer uma perguntinha e você não vai olhar para você vai olhar para a pessoa que está ao lado e você vai dizer assim: irmão, minha irmã, é porque Deus está trabalhando, Ele quer que você seja uma igreja diferente. Olha só, quem está passando por uma prova, uma lutinha, uma situação difícil? Levanta a mão assim. Agora olha para essa pessoa do lado e diz assim: Deus está trabalhando. Ele quer que você vá viver a vida eterna. Tá entendendo? Sabe o que Ele quer? Ele quer colocar você nas dimensões corretas de igreja.
Ele vai te puxar daqui. Quem já fez alongamento? Como é que o técnico faz? Te estica. Então, Deus está te esticando para que você chegue na estatura de igreja modelo a qual Ele quer. Não é o seu título. Eu posso consagrar aqui os pastores a bispo, apóstolos. Posso, mas não é o título que vai aprová-los para a missão. Eles podem fazer qualquer faculdade, ser PhD, é bom, mas não é esse PhD que vai fazer eles herdarem a vida eterna. Se eles não pegarem esse PhD e entender como transformar em boas obras. Querida, eu quero te dizer o seguinte, que a tua oração, ela só vai dar resultado para você colher aqui na terra, quando você unir vida espiritual com boas obras. Quando você entender este chamado, você vive o grande avivamento. Sabe por quê? Nós esperamos, por muito tempo eu pensei assim, a viver um avivamento. E sabe como é que eu pensava? Estar numa igreja que todo mundo estava incendiado e aí aquele fogo ia me pegar. Alguém ia arriscar o fósforo, alguém ia começar a explosão espiritual e aquela explosão ia me tocar e eu ia ficar fogo puro. Só que maturidade me ensinou uma coisa: você não traz fogo na minha vida, você me motiva, você toca as minhas emoções, mas quem traz fogo na minha vida é eu saber o que é ser espiritual somado com boas obras. Se eu não estiver vivendo missão, eu não estou vivendo avivamento. Avivamento não é uma igreja pulando. Avivamento é uma igreja se movendo em boas obras, em missões. E eu quero orar pela sua vida, pela nossa vida, que precisa sair da caverna. Eu acho tão interessante aquela passagem de Jesus para Elias. Elias entrou na caverna e ficou lá, esperando Jesus chegar. E Jesus disse assim: vem cá, nenenzinho de papai. Vem colinho, papai. Doce papinha. Tem pirulitinho. A gente fica esperando isso, irmão. Que Jesus compreenda: eu estou sofrido. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deu tudo errado. Eu estou frustrado com o mundo. Às vezes está frustrado com você mesmo. E a gente espera que o Senhor sente do nosso lado e alise a nossa cabeça e diz: coitadinho, filho, eu te ajudo. O que Jesus fez para Elias? Olha para o teu irmão e diz assim: sai da caverna, irmão. Sai da caverna. Sai da caverna. O que Jesus mandou ele fazer? Ir orar e jejuar? Hein? Vamos lá, bom de Bíblia. O que Jesus mandou Elias fazer? Meu filho, vai orar e jejuar, vai. Foi? Não, depois de sair da caverna, o que Jesus mandou? Vamos lá. Ali, o que mandou? Não. O que Jesus mandou ele fazer? Aonde? Sopra para eles aí, pastor. Sopra para eles ajudarem aqui. Vai cuidar dos necessitados. Caminhe.
Vai lá em Sarepta. Vai lá que tem uma viúva lá. Vai lá. Ei, não está na tua Bíblia não? Na minha tá. Na minha tá, não tá? Não tá aí? Jesus tirou ele para quê? Para levar ele para dentro do templo, para ele ficar. Te adoramos. Ele teve todo o tempo de fazer isso dentro da caverna. Se não fez, é problema dele. Aí Jesus pegou ele e falou assim, ó. Vai lá, ó. Vai lá tem uma viúva lá, ó. Tem uma viúva que eu quero abençoar aquela viúva. Pastor, onde está isso? Abre aí a sua Bíblia em Reis. E você vai ver. Eu quero orar por você, amada, esta manhã. Te convidar a sair dessa caverna. Quero orar por você que é muito espiritual, que entrega profecia, revelações, dons. Oh, mistério. Eu quero orar por você. Você não vai orar por mim, não. Eu que vou orar por você. Para que você pratique boas obras. Para que você cumpra o seu destino e a sua missão, a qual o Senhor te chamou. Vamos estar de pé. Eu quero que o Senhor te use. Eu quero que esse mundo seja alcançado. Eu quero que a sua vitória venha. E de que forma? Quando eu ouvir e ver a necessidade do meu próximo. Eu preciso ser usado. E eu vou te dizer uma coisa, você não precisa ir lá na rua, na pracinha, ver pessoas ali necessitadas, não. Aqui ao seu lado, tem alguém que está necessitando de você. Talvez não seja nem recursos financeiros, mas esteja precisando do seu abraço, esteja precisando da sua vida espiritual na intercessão a favor dele. O Tiago está precisando de nós. A irmã Nelly está precisando de nós. Sua irmã está operada. O irmão está precisando de nós. Se eu não aprender a identificar o ferido, se eu não aprender a identificar a minha missão, eu não identifico o ferido. Eu quero orar com você que precisa, amado, sair da caverna e fazer boas obras. E eu vou lhe dizer mais alguma coisa. Deus não precisa do seu dinheiro, não. Irmãos, tem alguém precisando, nós temos que ajudar. Aí você saca o dinheiro e toma. Deus quer você, não é o seu dinheiro. Antes desse rapaz dar o dinheiro desse samaritano, ele deu, meu amado, a melhor coisa que ele tinha. Ele tirou do vinho e do azeite. Quem entende o plano da salvação sabe o valor de uma alma. Sabe por que eu fluo na graça? Sabe por que eu fluo na unção? Porque ele ouviu o meu gemido e viu a minha aflição. Eu quero terminar esse culto antes de passar para a ceia, pedindo para você orar pela pessoa que está ao seu lado e dizendo assim: irmão, eu quero pedir perdão, porque talvez eu não esteja percebendo a sua dor. Eu quero ser transformado hoje. Eu quero ser quebrantado hoje. Procure alguém, irmão, não fique assim não. Comece a ouvir. Não tem ninguém lá na galeria, sobe rápido, vai lá orar com aquelas irmãs lá. Vão lá, Vitor, eu quero orando com as irmãs que estão ali na frente.
Vamos rápido, vamos rápido. Ouça agora o que Deus quer te usar. Comece a ser usado aqui para você ser usado lá fora.